vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, te bendizemos. Ó Pai, clamamos que realmente, ó Deus, teu Santo Espírito possa estar nesse instante abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes, que o Senhor possa usar, ó Deus, a tua palavra para transformar as nossas vidas, para conhecê-lo mais. Ó Senhor, abençoe mesmo, ó Deus, o coração de cada um de nós, tire toda a distração, ó Senhor, e que o Senhor possa mesmo cumprir o teu propósito nesta manhã. E quando estamos juntas aqui como teu povo, Deus, assim como a tua palavra fala, nós somos o teu povo, o rebanho do teu pasto, e nós te louvamos muito por isso, ó Deus, por esse privilégio. Em nome de Jesus, amém. Então, queridas, alguém tem alguma coisa para compartilhar que recebeu durante essa semana e gostaria de falar conosco? Você pode tirar seu microfone do mudo. Hoje nós vamos dar uma atenção especial um pouco na Páscoa, que nós já falamos um pouco, né? E mais no tabernáculo. Então, tem muita coisa linda para a gente aprender, né? Até a Lana colocou lá os desenhos, muita coisa do tabernáculo. Colocou não, a Aline, né? Falando sobre o tabernáculo, que eles fizeram uma réplica do tabernáculo, né? Foi muito legal. E hoje, então, nós vamos gastar um tempinho com isso, porque é muito importante os detalhes que Deus colocou para a construção do tabernáculo, e nada, nós precisamos saber que nada é colocado na palavra de Deus aleatoriamente, sem ter um fim específico. E hoje, então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Como que é maravilhosa essa figura do tabernáculo e os detalhes, né? Mas antes eu queria ver se alguém leu alguma coisa, gostaria de compartilhar conosco. Então, pode tirar seu microfone do mudo e estar compartilhando conosco. Vamos, queridas. Então, vamos então, Elaine, vai, coloca os slides, e aí, se alguém quiser compartilhar enquanto a gente vai falando, você pode ficar à vontade, não tem problema nenhum de interromper, de tirar seu microfone do mudo, a gente está aqui para isso mesmo. A nossa reunião é assim mesmo, todo mundo falando. Aí é bênção. Isso, pode passando, Elaine, para nós. É isso aí. Então, a gente viu que a primeira parte de Êxodo, 1 a 5, é falando sobre a escravidão do povo no Egito, né? Inclusive, nós vemos que Êxodo começa de uma maneira tão triste, que é aquela matança das crianças, né? Mas termina de uma maneira tão gloriosa, né? Aí depois, Êxodo de 6 a 18 foi a libertação do povo, quando aconteceram as pragas no Egito. Depois teve a Páscoa, e eles saem do Egito e começam a caminhar no deserto. E depois de 19 até 40, a revelação de Deus. A gente não pode esquecer que quando eles foram para o Egito, que foi com a família de Jacó, né? José já estava lá reinando, foi assim que terminou o livro de Gênesis. Eles eram 70 e poucas pessoas quando eles entraram ali.
e eles multiplicaram demais, tanto que quando eles saíram, a gente viu que era mais de 2 milhões de pessoas. Era muita gente, muita gente. Então, a gente fica pensando que realmente só o Senhor para conduzir uma multidão dessa num deserto que a palavra mesmo já fala que não tem nada, né? E o Senhor provendo cada coisa, cada necessidade deles. Isso é muito maravilhoso. Alguém uma vez fez um cálculo da quantidade de comida e de água que precisava para esse povo. Então, só Deus mesmo para poder realizar esse milagre desse povo andando, né, ali no deserto. E a gente viu, então, a, a gente até nem falou sobre isso, mas a passagem do Mar Vermelho, que foi mesmo a divisão, eles saindo do Egito e para poder começar a caminhada, a jornada deles. E a gente viu, queridos, que é muito importante a gente olhar esse livro não como como só uma história, mas a gente precisa olhar esse livro desde o Gênesis como fosse a nossa história. É a minha história. O Egito significa o mundo, né? E aquele faraó é como fosse Satanás mesmo, que prendeu, escravizou aquele povo. E Deus agora liberta esse povo. Foi o que aconteceu na nossa vida. Nós éramos escravos do mundo, escravos do diabo, mas o Senhor nos libertou através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que aquela Páscoa é um marco muito importante. Deus fala: olha, vocês vão contar agora os seus dias a partir da Páscoa. Então, tudo para trás ficou para trás, acabou. Agora, para frente, é que vocês vão contar esses dias, né? Isso é muito lindo, e isso fala da nossa vida, da nossa conversão, da nossa, do nosso seguir o Senhor. E aí, então, tem essa jornada no deserto, tem várias coisas que acontecem no deserto. Essa jornada no deserto era para acontecer rápido, talvez uns 2 anos ou 3, talvez nem isso tudo, mas por causa da incredulidade deles, eles ficaram rodando ali no deserto por 40 anos. Não era não era o propósito de Deus para eles, era para que eles saíssem do Egito e daí 2, 3 anos entrassem em Canaã. Isso diz respeito a nós também, porque o Senhor não quer que a gente fique nesse deserto, Ele quer que a gente cresça para a maturidade, para a gente ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. E para a gente entrar na nossa Canaã. Canaã, a gente ouve muito que Canaã é o céu, né? Mas Canaã é o céu aqui na terra, é a vida de Cristo em nós aqui na terra. Realmente é o céu, mas é o céu aqui na terra. Então, a gente pensa que Canaã vai ser só quando a gente estivesse no céu. Não. Nós temos o céu aqui na terra, porque o Espírito Santo habita em nós. E aí, então, de Êxodo 19 a 40, Deus começa a fazer a revelação dele. Ele começa a reunir aquele povo, organizar aquele povo como nação. Eles eram uma família que cresceu muito e agora eles então se tornam uma nação. E Deus, então, por isso que existe aquela quantidade de leis, e Deus então começa a direcionar inclusive a maneira deles acamparem, tinha a maneira certinha deles acamparem. Ele vai falar então do tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo, e nós vamos ver como que isso é a nossa experiência hoje, porque o tabernáculo, como nós vemos aqui, tabernáculo significa morada. Então, quando fala assim, Jesus tabernaculou entre nós, quer dizer, ele morou entre nós. Então, a gente viu aqui em Apocalipse que realmente Deus vai fazer o tabernáculo dele conosco. Nós já temos isso, nós somos o tabernáculo de Deus, porque nós somos a morada do Espírito Santo. Então, isso é muito, muito próprio para nós, isso é muito, muito real na nossa vida. Hoje, o Senhor habita em nós somos a igreja do Deus vivo, porque o Espírito de Deus habita em nós. Pode passar, Helene. Aí nós vimos um pouquinho de Moisés, foi 40 anos sendo educado no Egito, Deus estava preparando Moisés para poder assumir esse papel que ele teve tão importante, que era tirar o povo do Egito e levar até Canaã. Ele ficou 40 anos sendo educado ali no Egito. Naquela época, o Egito
era a cultura mais adiantada naquela época, né? Depois nós vimos que ele matou aquele egípcio, quando estava batendo, né? Castigando um hebreu, e, e Deus não queria aquilo. Mas ali em Atos fala que Moisés entendia que ele seria o libertador do povo. Mas ele começou do jeito errado, com a força do braço dele, né? E aí ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Ele já estava com 80 anos. É quando ele escreve aquele salmo que ele fala que a vida do homem chega até 70, se for pela força dele, até 80. Ele achou que a vida dele estava chegando ao final, mas não estava. Deus ainda tinha muita coisa para ele, né? E depois, 40 anos, ele no deserto, conduzindo o povo de Israel. Que coisa linda, né? Quando Deus tem um propósito para nós, como ele transforma a nossa vida, né? Pode passar, Helene, por favor. E aí, então, nós vimos isso, que o Senhor multiplicou grandemente o povo, que Israel escravizou o povo, a matança, isso tudo nós vimos, e Moisés é poupado. Nós conhecemos muito bem essa história, não vamos entrar em detalhe, pode passar, por favor. Então, as pragas, cada praga daquela era contra um deus egípcio. Eles tinham muitos deuses. Tinha o deus da rã, tinha o deus da mosca. Cada praga daquela, aqueles piolho, cada um tinha o deus dele. Então, foi Deus castigando aquela idolatria. Aí, a última praga, então, foi a morte dos primogênitos, a gente sabe muito bem. E quando aconteceu a Páscoa? Nós vimos que a Páscoa foi algo marcante, muito importante. A Páscoa aponta totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Era um cordeiro que eles tinham que separar. Esse cordeiro tinha que ser sem mácula, nem mancha, tinha que ser perfeito. Eles guardavam esse cordeiro por 10 dias, e nos 4 últimos dias eles tinham que observar se aquele cordeiro não tinha nenhuma mancha. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado. O próprio Pilatos falou: não vejo culpa nele. Foi a declaração que Pilatos fez, né? E então, aquela Páscoa, eles comiam os pães sem fermento durante algum tempo, porque o fermento, ele dá um crescimento na massa do pão que não é real, né? Que não é uma coisa artificial, se a gente pode dizer assim. Então, o fermento é considerado como um pecado. Então, por isso que Deus mandava eles comerem pão sem fermento, para tirar o pecado da vida deles, né? Inclusive, eles precisavam lavar as coisas, lavar. Depois nós vamos ver lá em Levíticos as leis, desculpa, que eles lavavam as camas, não podia ter nada contaminado na casa, né? Então, isso aí é a Páscoa. E o cordeiro, então, eles comiam com ervas amargas, que significava, assim, a, a tristeza, né, tanto da escravidão deles, e a tristeza também que o Senhor Jesus passou. E o cordeiro, ele tinha que ser assado no fogo, ele não podia ser cozido. Significava todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz por nós. Então, o significado da Páscoa é muito importante. E aí eles matavam, lá no Egito, eles matavam aquele cordeiro e passavam o sangue nas ombreiras da porta. Isso aí também diz a respeito da nossa salvação. Eles faziam aquilo, era um ato de crer. Eles não entendiam aquilo. Provavelmente eles não entendiam aquilo. Mas porque eles criam na palavra de Deus, eles fizeram aquilo. E toda casa que estava com aquele sangue passado de fora, o anjo da morte não entraria. Não dizia a respeito quem estava lá dentro, mas dizia a respeito à fé que eles tiveram de passar aquele sangue. Isso, queridos, fala da nossa salvação. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, mas vem de Deus. Então, é a mesma figura da nossa salvação. Esse sangue ele está passado na veia da nossa vida, do nosso coração. Deus, quando olha para nós, querido, ele olha o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós somos justificados. Por isso que nós não morremos quando a gente chega na presença de Deus, porque
o sacerdote, se entrasse no santo do santo, sem a purificação do pecado, ele morria imediatamente. Então, vocês veem que coisa grandiosa é o sangue de Jesus na nossa vida. E isso depende de nós crermos na palavra de Deus. Não depende de mais nada, era de crer, né? Louvado seja o Senhor por isso. E daí, eles comeram essa Páscoa rapidamente. Deus falou, vocês vão comer isso rapidamente, porque eles estavam no começo de uma jornada. Eles já comiam com os lombos cingidos, quer dizer, preparados para a viagem, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. E o povo do Egito mesmo falou, não, vamos embora rápido. E eles foram embora daquele jeito lá, rapidamente. Isso aí nos fala que realmente o mundo não é o nosso lugar, que a nossa pátria é no céu. Nós estamos aqui caminhando assim, realmente passando, porque o mundo, ele hoje, ele é a nossa oficina, não é a nossa casa, é a nossa oficina, o lugar do nosso trabalho, que Deus nos deixa aqui realmente pelo testemunho dele. E aí, então, queridos, olha, isso que foi a Páscoa, que eles saíram de lá apressadamente. Isso aí diz respeito totalmente à nossa salvação no Senhor Jesus. Pode passar, Elaine, por favor. E aí, então, Deus traz a revelação dele. Eles demoram 3 meses, do Egito até o Monte Sinai. Depois, eu acredito que no final dos slides, até acho que foi a Elaine que colocou, tem a foto, assim, do Monte Sinai, nós vamos ver depois. É um monte muito alto, lá no meio do deserto. Aliás, são vários montes. Realmente, a gente não sabe o monte exato que é, né? Esse Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe. É o mesmo Monte Horebe, viu? Então, quando fala na Bíblia Horebe, é a mesma coisa do Monte Sinai. Eles ficaram no pé do Monte Sinai durante quase um ano, foram de 9 a 11 meses, quando as tábuas da lei foram entregues, quando eles construíram o bezerro de ouro, eles ficaram lá esse tempo lá acampados, nesse tanto de tempo. E quando Deus, então, ele fala como que esse tabernáculo deveria ser construído. Pode passar, Helene. E ele fala com muitos detalhes. Então, vamos ver, então. O tabernáculo, então, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Cada detalhe do tabernáculo, eles é tão lindo a gente ver isso. Cada detalhe do tabernáculo, ele aponta para Jesus Cristo. Ele ficava bem no centro do acampamento. É aquele acampamento cheio de, se a gente puder dizer assim, né, cheio de lonas escuras em volta, e o tabernáculo com as lonas, não era lona, era uma cortina de linho branca no meio. Era um Raquel, contraste. Oi, pode falar. aqui, só um detalhe que me chamou muito a atenção é na disposição do povo ao redor do tabernáculo. Um irmão, eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas isso me chamou muito a atenção, porque desde o princípio, o que estava em foco mesmo era a centralidade do Senhor, né? E ali, esse irmão fala que todas as tendas, né, ao redor do tabernáculo, as portas eram voltadas para lá, as portas das tendas. E agora imagina, né? Porque eles assim que olha que coisa linda, assim que eles saíam, eles viam a coluna de fogo, a É, presença do Senhor ali, né? Então isso chamou muito a minha atenção. Como que Deus é um Deus detalhista em todas as coisas. Quando a gente vai ver a maneira como ele dispôs cada elemento, as cores, né? Tem um outro irmão que fala que as cores estão relacionadas também ao Senhor, né? As cores, mas o que importava era que todos tivessem a ciência de que o centro, a centralidade, tudo voltado para a presença do Senhor, né? É muito lindo isso, né? É muito lindo. Inclusive, na Páscoa, o cordeiro ficava no centro também, todos em volta, né? E no tabernáculo é isso também. E não só para eles verem aquela coluna, mas a gente vê que lá no final de Êxodo fala que quando a nuvem levantava, eles poderiam caminhar. Então, eles sabiam, eles caminhavam só quando aquela nuvem levantava, e quando a nuvem descia, porque era para eles pararem. Então, isso é muito bonito. Logo de manhã, eles já sabiam aquilo que Deus, eles procuravam saber aquilo que Deus estava querendo, né?
O Se Elaine, não, se não me pode. engano, eu não tenho, se não me engano, que eu não anotei aqui, mas eu acho que lá em Êxodo 13, quando eles saíram de Sucote, né, e chegaram Uhum, a Etã, a coluna de nuvem e de fogo já estavam presentes. estava lá. Porque a arca ia na Imagina, frente. É, imagina isso. é, Gente, assim, é uma coisa que vai além do nosso entendimento. Ela o Senhor já se manifestou desde ali, né? é. E dali a gente vê outras situações, mas a presença já estava ali, né? E a gente vê na arca, que nós vamos ver, que é a arca da aliança, né, que ficava no Santo dos Santos, ela ia 3 dias na frente do povo. Então a gente vê o cuidado de Deus preparando o caminho, é o que ele faz para nós hoje, né? Uhum. Eu acho que se a gente pudesse ir para onde tem as figuras do tabernáculo, talvez seja melhor do que a gente, porque só falar aqui, porque lá para frente tem as figuras, não tem? Aqui tá mostrando o lugar, né? Depois nós vamos ver esse mapa também, que é importante para a gente ver a caminhar aqui o Monte Sinai, que eu falei com vocês, tá vendo? A senhora É quer que mais eu ou passe, tia, tudo? não, vai passar só onde começa o tabernáculo, mostrando aquelas figuras. Mas deixa o pessoal ver aqui, olha, esse tanto de montanhas, quando Moisés falava, aqui, quando falou das tábuas da lei, quando Moisés falava, o acampamento estava lá embaixo. Aqui é uma foto aqui desses dias, né? Não está o acampamento deles, é claro. Mas é como se fosse um anfiteatro. O som reverberava nas montanhas, então eles podiam ver, ouvir normalmente aquilo que estava sendo falado. Olha como que Deus preparou aquele lugar antes, muitos anos, milhões de anos antes. Foi um lugar preparado para o povo parar e Deus dar as ordens. É muito lindo isso, gente, porque não tinha microfone, não tinha nada, né? Pode passar, Elaine, por favor. É porque aí vem as figurinhas do tabernáculo, não é? Isso. Aí, o tabernáculo, então, o seu significado. Isso é um livrinho, queridos, que eu tenho. Eu esqueci o autor agora, mas é um livrinho importante. Eu acho esse livrinho tão maravilhoso, e ele vai falar exatamente isso. Aqui é uma réplica, né? Mas era assim, olha, o tabernáculo, ele era envolto, né? Em volta dele tinha esses, vamos dizer assim, esse muro, que não era muro, que eram as tendas com linho, de linho, e elas tinha a madeira, né, para poder colocar, porque eles armavam e desarmavam isso cada vez que eles iam caminhar, e armavam quando eles iam parar, né? Aqui na frente tem a porta, essa parte da frente é o que a gente chama de átrio, só os levitas e sacerdotes entravam aqui, e onde tem essa pele preta, é onde estava o santo e o santo dos santos, que era separado por uma cortina, né, que nós vamos ver. Pode passar, Elaine, por favor. Então, aqui é outra perspectiva. Nessa parte do átrio, nós vamos ver primeiro que tem a porta. Olha bem, a porta, gente, isso é muito lindo, porque a porta era uma porta grande. Ela tinha, se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui, a porta ela tinha 20 côvados, que significa que são 10 metros. E outra coisa, só tinha uma porta. O que que nos lembra isso, gente? O que que A nos... gente, Hã? Pode falar. O que que nos lembra? Senhor, a porta, né? O Senhor Jesus, ele é a porta. Então, olha bem, a porta, ela tinha 10 metros, é muito grande. E não era uma porta difícil de abrir. Era uma porta fácil, até uma criança podia abrir, porque era feita de tecido. E eram as 4 cores de tecido que nós vamos ver depois o que significava cada cor dessa. Então a gente vê que só tinha uma porta, a porta era larga para todo mundo que quisesse entrar. Aí logo que você entrava nessa parte do átrio, tinha o altar do holocausto, tá vendo onde está saindo fogo? É onde eles levavam, é isso mesmo, Elaine, é onde eles levavam os cordeiros, os bezerros, as coisas que eles levavam para poder, os animais que eles levavam para poder sacrificar por causa do pecado deles. E tinha um ritual, eles colocavam a mão sobre aquele cordeirinho, ou sobre aquela res, né, aquele bezerro,
e aquele bezerro era colocado, então, na- no altar do holocausto. Isso era uma coisa muito forte, essa figura, porque eles viam claramente um animal que não tinha pecado, não tinha feito nada, estava sendo sacrificado a favor deles. Então, isso aqui é a figura maravilhosa do Senhor Jesus. Esse altar, queridos, veja bem, esse altar, deixa eu ver aqui também, ele era grande, esse altar era de bronze, ele era feito de madeira coberto de bronze. Há pouco tempo não, né? Hoje a gente sabe que o bronze, que é o cobre, é aquilo que não deixa passar o fogo. Essas portas que são feitas para não deixar passar o fogo nos prédios, elas têm um revestimento de bronze, de cobre, né? E aí, então, era que Deus mandou eles fazerem esse altar do holocausto. E aí, então, aquele animal, ele era queimado totalmente ali. Ele era grande também, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O altar de bronze, é, não coloquei a medida dele, não, mas ele tem a medida dele. O que eu falei das cortinas em volta, que eu esqueci de falar, elas tinham 2,5 metros de altura. Então, você não conseguia ver por cima, não. Você podia entrar pela porta, mas você não conseguia ver por cima. Isso tudo são detalhes, né, do Senhor. Ele foi colocando tudo detalhadamente. Eu lembro que quando eu lia o livro de Êxodo, eu ficava pensando, meu Deus, aquele povo no deserto, numa dificuldade tão grande, e ainda tinha que se fazer essas coisas todas. Mas Deus queria que eles fizessem aquilo. E eles fizeram exatamente como Deus mandou. Porque Deus mostrou a maquete vamos dizer assim, né, para Moisés lá no monte. E eles fizeram exatamente, né? Foi muito lindo. Então, queridos, aqui nesse átrio também, os levitas trabalhavam e os sacerdotes também. E lá atrás, não sei se vocês estão vendo, atrás ali do altar do holocausto, tinha a bacia. Essa bacia, então, era uma bacia de bronze também, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Em relação a essa bacia, não tinha metragem para essa bacia. Que coisa linda isso! Porque eles lavavam as mãos e os pés, eram como se estivessem se purificando das sujeiras, das maldades. Então, Deus não colocou medida. Por quê? Porque a graça de Deus não tem medida. Deus nos lava de todos os pecados, de toda sujeira. Não existe sujeira que Deus não possa lavar. Então, isso é outra figura muito linda, né? Era a bacia de bronze. Então, o que tinha aqui na frente era o altar do holocausto e essa bacia de bronze. E os sacerdotes e levitas trabalhavam aqui nesse átrio, né? Que a gente chama de átrio, é o átrio externo. Vocês veem que nesse altar de bronze tem uns varais, que é por onde eles carregavam isso nos ombros. Eles carregavam todo esse material nos ombros, os levitas, o pessoal da tribo de Levi. Deus separou esse povo, essa tribo, era só essa tribo que carregava todo o material do tabernáculo. Eles eram consagrados para isso, e tinham que levar tudo nos ombros. Ombro, querido, significa responsabilidade. Então, o tabernáculo, ele viajava pelo deserto como testemunho de Deus naquele deserto, como a presença de Deus naquele deserto. E essa presença de Deus tinha que ser levada, transportada através dos ombros. E isso fala de nós também, a nossa responsabilidade que nós temos com o testemunho de Deus sendo levado nos nossos ombros. Pode passar, Elaine, por favor. Então, aqui já está mostrando mais de frente, né, a porta. A porta são essas 4 cores, aí não está muito claro essas 4 cores, mas as cores eram branco, azul, púrpura e escarlate. O branco sempre fala da pureza, né, de Jesus, da santidade de Jesus. O azul, nós sabemos, o azul fala do céu, que o Senhor Jesus, ele é o dono dos céus e da terra, né? A púrpura era um tecido muito caro, interessante que a púrpura
a gente não vê essa púrpura relacionada ao povo de Israel. A gente vê mais a púrpura relacionada aos reinos daquela época, né? Mas a púrpura fala da glória do Senhor. O Senhor, ele vai reinar nessa terra. A púrpura fala disso. E o escarlate, que é um tecido também muito precioso, mas que fala mais, ele é mais ligado ao povo de Israel. Então, fala da glória mesmo do Senhor, né? O Senhor, quando ele vai ser crucificado, lembra que eles colocaram nele um manto de escarlate? Então, é isso aí, queridos. Aqui, tudo, cada detalhe aqui fala do Senhor Jesus Cristo. As cores, a porta, o altar do holocausto, o local, a bacia de bronze, tudo fala. Pode passar, Elaine. Agora nós vamos ver o lugar santo como era. Aqui está mostrando em detalhe o lugar o altar do holocausto, né? Tinha essa grade onde eles punham fogo, e nós vamos ver que quem acendeu esse fogo foi Deus. Deixa eu ver se eu acho esse lugar aqui para vocês acharem aí e lerem para nós. Quer ver? Deixa eu ver. Bacia de bronze. Levíticos 9, 24. Alguém abre aí Levíticos 9, 24. Porque quando eles foram fazer o primeiro sacrifício, o próprio Deus acendeu aquele fogo. Alguém abre para nós e lê, por favor. Levíticos 9, 24. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Olha bem. Então, o primeiro fogo colocado ali foi o Senhor que colocou. Foi aquele fogo que Jesus passou ali na cruz, naquelas 3 horas de trevas, né? Pode passar, Elaine, por favor. Vai mostrar, então, talvez a bacia. Aí a bacia, tá vendo? A bacia de bronze. Ela foi feita com os espelhos das mulheres. Naquela época não tinha espelho, elas usavam o bronze, né, para se verem, né? Mas agora aquela vaidade delas foi usada, então, para fazer essa bacia de bronze. Que coisa linda, né? Tudo isso que foi levado ali para fazer o tabernáculo foi oferta que o povo ofereceu, porque lembra quando eles saíram do Egito, Deus falou: vocês vão pedir aos seus vizinhos tudo que vocês puderem. E eles levaram muito ouro, muita riqueza eles levaram. Deus já estava providenciando tudo. Pode passar, Elaine, por favor. Bom, aqui nós vamos ver o lugar santo. Essa parte aqui, ó. Raquel, Oi. eu vou achar aqui, mas é lindo quando os levitas começam a trabalhar, né? E o Senhor vai convocando as pessoas e até fala que ele separa um artesão que estava cheio do Espírito Santo de Deus. É lindo ver assim como o Senhor ele convoca, né, os trabalhadores para essa obra dele, né, que é Jesus. Isso. E aí tem um versículo, eu vou achar no final, eu vou colocar aqui, que fala que o povo foi dando ouro, prata, até que os levitas falaram: gente, chega, já É. tem o suficiente. E aí eu falei: ô Senhor, que lindo, né? Ver esse povo realmente entendendo o propósito disso, né? Que isso era uma obra de Deus, era a casa de Deus naquele lugar. É, Então, isso me impactou muito. Depois eu é vou deixar aqui verdade. para você. Não, você acha aí para nós, coloca. E é Aham. interessante como é que Deus já providencia, né? Quando ele nos chama para algum trabalho, alguma coisa, ele já dá as condições, né? Ele já providenciou aquilo que era necessário. É muito lindo isso, né? Tudo já é planejado. É assim como a Márcia falou, por exemplo, os acampamentos, tem direitinho como que eles eram 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste e 3 a leste que eles acampavam, ficava direitinho, e o tabernáculo no meio, né? É muito lindo. Então, aqui no santo, no lugar santo, aqui a gente saiu do átrio, entrou nessa cortina e está no lugar santo. Atrás daquela outra cortina é o lugar santo dos santos, que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano só, e com sangue para colocar no propiciatório. Nós vamos ver. Hoje, queridos, nós temos acesso a esse santo dos santos qualquer instante que a gente estiver orando ao Senhor. Isso é algo assim maravilhoso,
Porque os sacerdotes, nós já falamos isso, eles entravam e eles tinham na roupa deles uma cordinha, porque se eles morressem lá dentro por causa do pecado, eles tinham que ser puxados para fora. Hoje nós entramos na presença do Senhor e nós às vezes tratamos isso de uma maneira tão, como é que eu vou falar, tão sem importância, né? É uma coisa tão maravilhosa a gente entrar na presença do Santo dos Santos, aquele que criou os céus e a terra, a gente poder entrar nessa presença, falar com ele, ouvir a voz dele, e muitas vezes a gente deixa isso para segundo plano, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Então, nesse lugar santo, só os sacerdotes entravam ali, que os sacerdotes eram da família de Arão, né? Os levitas não entravam aqui, os sacerdotes entravam. Tinha o candelabro, vocês estão vendo ali do lado direito, tinha a mesa dos pães da proposição aqui do lado esquerdo, e tinha o altar de incenso logo ali na frente. Tudo feito de ouro, queridos, tudo feito de ouro. A Lana colocou aí, Êxodo 36, de 2 a 6. Nós vamos ler isso aí quando a gente for mais para frente, que nós vamos ler. Guarda aí, Lana, para nós, por favor, para você ler, tá? Esse lugar santo, eles entravam, essa mesa da proposição era onde estavam colocados 12 pães, que cada pão significava, representava uma tribo de Israel. Eles estavam colocados juntos ali naquela mesa. A mesa, ela era feita de madeira de acácia e coberta totalmente de ouro. Isso fala da natureza do Senhor Jesus. Ele foi verdadeiro homem, mas ele é verdadeiro Deus. Então, a acácia, a madeira, fala do homem, de nós, que é algo da terra. E o ouro fala da glória de Deus. Então, o Senhor está sustentando esses pães, ele sustenta esses pães. E o que é muito interessante a gente notar, que mesmo quando as 10 tribos foram levadas cativas, as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria, e ficou só as 2 tribos do sul, foi Benjamim e Judá, os 12 pães continuavam ali. Então, isso é um ensino para nós, queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é a nossa igreja, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos direito de julgar esses irmãos. E olha bem, o Senhor, então, ele carrega esses pães tinham que ser trocados toda semana, os sacerdotes tinham que comer, só eles poderiam comer esses pães, que eram pães santos. E toda semana era trocado esses pães. Então, em frente estava o candelabro. Esse candelabro, ele era feito de ouro puro, era uma peça só. Era uma peça só. E esse candelabro, ele revela a luz do Senhor Jesus Cristo. Dentro dele estava o azeite, que significa o Espírito Santo. E esse candelabro, quando a chama dele estava começando a ficar preta, o sacerdote tinha que limpar com as espevitadeiras e encher daquele azeite próprio, era um azeite próprio, especial, para que esse candelabro pudesse dar a luz. Não tinha luz nenhuma, a não ser esse candelabro ali dentro, para iluminar sempre, ele não podia apagar, estava sempre aceso. Tia Raquel, Oi, minha filha. eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não sei direito, porque eu acho que eu li rápido demais. Falando que esse azeite, né? As azeitonas, elas não poderiam ser esmagadas, elas tinham que ser espremidas, diferente. Era, não era, não era feito o azeite normal que era feito para os outros, né? Uhum. Era Não, especial para ele, né? eu acho que é isso mesmo, Elaine. Depois a gente pode ler mesmo com É, detalhes. A gente não está entrando nesses detalhes, mas Deus, por exemplo, o incenso, ninguém podia fazer aquele incenso daquele jeito. Era um incenso especial. Inclusive, naquela filmezinho que a Lana colocou, a menina fala isso, a Aline fala isso, né? Que era um incenso assim, especial. Ninguém podia colocar aquele incenso na casa dele. Era um incenso especial. E eu também já ouvi falar, não sei se é isso mesmo. Diz que essa fumaça do incenso, ela subia para cima, ela não espalhava, ela subia. E a gente vê que o incenso, ele significa as nossas orações. Nós vamos ver aqui os versículos que falam isso, né? Para a gente não falar assim as coisas da cabeça da gente. Mas esse azeite, igual a Elaine falou, realmente era um azeite diferente, não era qualquer azeite.
Era um azeite diferente, e eram os sacerdotes que tinham que fazer isso. Não era qualquer coisa, né? E esse candelabro, então, iluminava ali dentro. Então, isso fala que o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Ele é a porta, ele é o pão e ele é a luz do mundo, né? Então, isso é muito lindo. Agora, essas madeiras em volta aqui dessa casa fechada, que é o lugar santo e o santo dos santos, é outra figura muito interessante, que eram 48 peças de madeira, elas tinham 10 côvados de altura, que eram 5 metros, olha bem, e 1,5 de largura. Era de madeira de acácia revestida de ouro. Eram 48 tábuas. Olha bem. Queridos, isso é muito lindo. Alguém abre lá para nós, 2 Coríntios 12:2. Essa madeira, ela fala, ela aponta, é uma figura de nós como povo de Deus. Isso é tão lindo, porque realmente nós somos a madeira, somos carne, né? Somos homens, mas nós somos revestidos da glória de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo habita em nós. E essas madeiras eram colocadas juntinhas, uma do lado da outra. É a maneira que nós devemos caminhar como corpo de Cristo. E tinham 4 varais que passavam para segurar uma a outra. E esse irmão, então, quando está falando sobre essa figura do tabernáculo, achei isso muito lindo, que esses 4 varais é como fosse lá em Atos, lembra? Quando a igreja se reunia, que era o quê? A comunhão dos santos, a oração, o partir do pão e que mais? E a doutrina dos apóstolos. Eram esses 4 varais que seguravam uma coluna do lado da outra. E tinha uma dessas varas passava por dentro, que ninguém via. E então esse irmão fala que é o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu achei muito linda essa comparação que ele fez. E é dessa maneira que nós devemos andar. E essas tábuas, então, elas cercam todinho o santo e o santo dos santos. E eu achei isso muito maravilhoso, né? Aí tem o incenso. Alguém achou aí? O 2 Coríntios 12:2. Aqui fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, é isso mesmo? Não, esse não. É o 2 Coríntios, você tá, Dani? 12? Então eu coloquei errado. 2 Coríntios. Vamos ver se é o 1 Coríntios. Eu devo ter colocado errado. 12:2. Não, não é não. Você sabe como pagão eram? O Não. Então eu errei, gente, desculpa. que fala? Qual que fala o quê, mãe? Que fala que nós somos a glória de Deus, né? Hum. Depois nós precisamos achar isso aí. Fala, deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu não Aquele tô. que quer com mais, quer beber mais, faz qualquer outra Não, coisa? não, isso também pode ser, mas na realidade não era esse que eu queria, não. É, hum, hum. Raquel, Oi, meu bem, pode é o falar. que fala, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Pode ser esse também, Mari. É esse mesmo. Esse é o 2 Coríntios 3,18. Ah, então tá. Então vamos ler isso aí, por favor. Leia para nós, Maria. Peraí, deixa eu abrir aqui certinho, tia. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, amém. É isso mesmo, querido. Nós refletimos a glória do Senhor. Então, esse é o ouro. Não pertence a nós. É a glória do Senhor, né? Que coisa linda, né? Agora, nós podemos ler alguns versículos também que falam que nós somos a igreja, né? Lá em 2 Coríntios 6:16. Se você tiver aberto aí, Daniel, já lê para nós. 6:16. 2 Coríntios 6:16. Alguém abre 1 Pedro 2:5 e Hebreus 3:6. Verso 16 fala que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templo do Deus vivo.
Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Isso. Olha bem, nós somos o templo, né, do Senhor. Hoje nós somos o templo do Senhor. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2, É, 5, qual versículo? então, 1 Pedro 2, versículo 5. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui que o meu não está. Coloquei errado. 1 Pedro 2, versículo 5. Isso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso. E lê o 9 também, Elis, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Então, queridos, nós somos essa igreja, nós somos esse tabernáculo, que o Senhor, Deus habita em nós, né? E lá também em Hebreus 3,6, deixa eu ver se é isso. Eu acho que é. É, pode ler. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Olha bem, essa casa somos nós. Então, quando tudo isso foi feito ali no Antigo Testamento, esse tabernáculo, isso apontava para o Senhor Jesus Cristo e apontava para a igreja do Senhor no dia de hoje. Tanto que lá em Apocalipse continua a falar do tabernáculo, que Deus, então, ele vai estar conosco, o tabernáculo dele vai estar conosco, que é a presença dele conosco. E nós somos essa casa espiritual, queridos. Isso é uma coisa muito linda, que a gente precisa meditar nisso e crer, não é? E a gente pode falar assim, mas eu não sinto nada disso, nunca, nada, Deus nunca dependeu nada dos nossos sentimentos, porque nosso coração, ele é muito enganoso, a Bíblia fala isso, nós andamos pela fé, não fala assim, olha, que a gente anda pelos sentimentos, se a gente sentir, não. Graças a Deus por isso, graças a Deus, porque um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente outra. Então nós devemos caminhar pela fé na palavra de Deus, aquilo que ele disse, porque essa aqui é a verdade, né? E o altar de incenso, então, alguém abre aí lá em Salmo 141, 2, Apocalipse 8, 3 e Hebreus 13, 15. Nós falamos que o significado desse altar de incenso são as orações, as nossas orações, né? Salmo 41, 2. Isso. O Senhor o protege, lhe preserva a vida. Ele o faz feliz na terra e não o entrega ao desejo dos seus inimigos. Então não é esse mesmo, eu errei outro aqui. Apocalipse 8, 3. Apocalipse 8, 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha bem, olha o significado desse incenso. São as nossas orações, estão sendo levadas diante de Deus, né? E Hebreus 13, 15. Raquel, Oi. só um negocinho, olha o 4, aquilo que você falou lá no tabernáculo, que fala aqui, ó, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, subiu a fumaça, né? É. Como as orações, né? Subiu a fumaça que você tinha falado lá, que a fumaça subia, né? Isso mesmo. Alguém falou que realmente essa fumaça era diferente, ela não espalhava para os lados, ela subia. Eu não sei onde esse irmão achou essa base para isso, mas falava isso, que subia. É isso aí que você está lendo, né? A Lana colocou um versículo aí, Lana, qualquer, você colocou agora, mas eu vi. Que fala que nós somos como cheiro suave do incenso de Cristo oferecido a Deus, tanto entre os que estão sendo salvos, como aqueles que estão indo para a destruição.
Olha bem. Então, esse é o significado do incenso, né? E lá em Hebreus 13:5, não, acho que também não vai 13 falar e sobre 15, só falou por 15, meio de 13, Jesus. 15. É, isso mesmo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício de louvor. Aí já é outra coisa também das nossas orações, né? Que são louvor, adoração, também petições, né? O Senhor está guardando, Ele está guardando essas nossas orações. Muitas vezes a gente pensa assim, mas o Senhor não está ouvindo. Ele está ouvindo, né? Ele está ouvindo e essas orações são levadas diante dele. O Senhor Jesus, como sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele se apresenta diante de Deus todos os dias. Ele é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus faz uma comparação muito importante, muito linda, do sacerdócio e do tabernáculo com relação ao Antigo Testamento. Então, falando que os sacerdotes morriam, os sacerdotes tinham pecado, mas o Senhor Jesus é sacerdote eterno, perfeito, né? Ele não tem pecado. Ele que intercede por nós, porque o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para interceder pelos pecados da nação. E hoje o Senhor Jesus, ele intercede por nós, ele vive para interceder por nós. Isso é algo muito maravilhoso. Vamos então para o Santo dos Santos, que é a última parte, né? Tem muita coisa para a gente ver, mas não dá tempo, né? Lá no Santo dos Santos, pode passar aí, Elaine. Havia apenas a arca da aliança. Aí eu mostrando o candelabro, cada coisa, olha. Depois tem condição das meninas verem isso aí, não tem, Elaine? Com calma? Tem, não tem? Tem, Ver pelo tia. Aham. WhatsApp, então depois vocês podem ver com calma, ver como é que é lindo cada detalhe, como que Deus fez, tudo tem um significado, queridos. Nada está na palavra de Deus de qualquer jeito, né? Isso, pode. Agora, no Santo dos Santos, que é depois dessa cortina aqui, que tinha os querubins, só nessa cortina que tinha os querubins. Os querubins são guardiões do trono de Deus. Então, lembra que os querubins guardavam a entrada lá do Éden, né? E aí, então, você vê, tudo tem a vara para o pessoal carregar. Aí, lá no Santo dos Santos, então, era a arca. A gente não sabe exatamente como que era, a gente sabe as medidas que Deus colocou, mas exatamente como era, a gente não sabe. Então, essa arca era de madeira também, revestida de ouro puro. Ela media 5 metros, era um cubo, né? 5 por 5 por 5, 5 de largura, 5 de comprimento e 5 de altura. Era um cubo. E aí, então, essa arca, então, dentro dessa arca, aqui tinha os varais que o povo carregava, a arca não podia ser carregada assim, ela era coberta, as irmãs que leram Êxodo, vocês podem ver, ela era coberta com aquelas peles, que eram cobertas de fora do lugar santo, do santo dos santos, ela não andava, ela era coberta, que ninguém podia olhar para essa arca. E dentro dessa arca estava o maná, as tábuas da lei, e a vara de Arão que floresceu. Tudo indica o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei. O Senhor Jesus Cristo é o pão da vida, que é o maná. E a vara de Arão, que falava de autoridade. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem autoridade. Ele tem vida nele mesmo. A vara floresceu sozinha. Porque os outros estavam falando que eles também podiam ter o mesmo papel de Arão, então Deus falou assim, vocês colocam as varas, cada um coloca sua vara, e nós vamos ver o que vai acontecer. E no dia seguinte, só a vara de Arão tinha florescido, quer dizer, tinha vida nela mesma. Então, aquilo representava o Senhor Jesus, são as 3 coisas que andavam dentro dessa arca. Por cima da arca, onde tem esse desenho, aqui está mostrando aqui as coisas, ó, de dentro, e essa tampa da arca é o que a gente chama na Bíblia, chama de propiciatório. O que significa propiciatório? É o favor de Deus com relação a nós. Então, o sacerdote, sumo sacerdote, entrava ali uma vez por ano com sangue e colocava na tampa dessa arca. E Deus, então, aceitava o pedido de perdão, aceitava a oração daquele sumo sacerdote em favor da nação. Os querubins estavam de frente um para o outro, olhando para aquele sangue que estava ali no propiciatório.
esse propiciatório, ele não era de madeira, ele era de ouro puro, maciço. Então, a gente vê que isso é realmente a essência de Deus, a glória de Deus. Então, queridos, isso aí que estava lá no Santo dos Santos. Isso é muito lindo a gente pensar que hoje, esse Santo dos Santos, nós temos esse Santo dos Santos no nosso coração. É a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. Esse sangue está aspergido na nossa vida, no nosso coração. Agora, interessante que se a gente pensar que o piso, que piso que era? Que eram tantas coisas ricas e maravilhosas, mas o piso era de areia, porque era areia do deserto. Isso nos fala realmente que aqui não é a nossa casa. No céu vão ser as ruas de ouro, né? Mas aqui não é a nossa casa. Aqui é como se a gente estivesse em cima dessa areia, né? Desse chão, desse mundo, que não é nada. Então, isso também é uma figura importante. E depois a Elaine até colocou aí a roupa do sacerdote, não vai dar tempo da gente ver, mas os sacerdotes, eles andavam com aquelas pedras na frente, cada pedra representava uma tribo, eram pedras preciosas, né? Deus falou como é que tinha que ser a roupa deles, exatamente. E também isso tudo aponta para o Senhor Jesus. Olha ele com o incensário. Está vendo que a fumaça está subindo? Ele com o incensário ali. E aí tinha as campainhas na roupa dele. Por que tinha essas campainhas? Porque quando ele parava de caminhar no Santo dos Santos, as pessoas podiam saber que ele talvez, provavelmente, tivesse morrido. É quando eles puxavam ele para fora, né? Então, cada coisa que eles têm um detalhe importante. E tudo aponta para o Senhor Jesus. E aponta para a nossa vida com ele também. Isso é coisa muito linda, né? E aí nós já vimos sobre as cores, e nós sabemos, então, que quando a gente for ler agora Êxodo, quem não sabia, eu acredito que todo mundo sabia disso, né? Mas quem não sabia vai ver, vai descortinar uma outra figura na frente. Quando Deus começa a falar, você vai construir a bacia dessa forma, o altar de holocausto dessa forma, nós vamos saber que tudo está apontando para o nosso Senhor Jesus. Vamos ler para nós, Lana, então, o que você tinha achado aí, por favor, dos levitas, das pessoas que serviam o Senhor. Lê para nós, para a gente terminar a nossa reunião, por favor. Antes aqui, ele fala dos artesãos do tabernáculo, né? O Senhor escolheu no 35:30. Disse então a Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bazael, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. Achei isso lindo, né? Que às vezes a gente acha que os artesãos não têm muito valor, mas o Senhor, ele inspira, ele traz aquilo que está no céu para a terra, né? Então, só uma pessoa inspirada pelo Espírito traduziria, né, com as mãos aquilo que ele queria, né? E depois ele fala assim: então Moisés chamou Bazael e Oholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir e realizar a obra, e receberam de Moisés todas as ofertas os israelitas tinham trazido para a obra de construção do tabernáculo. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Que lindo, né? Que Coração. lindo, que lindo. Aí depois ele fala, né? Ele fala, dá um decreto e fala: gente, não precisa mais, nós já temos suficiente Amém. para realizar essa obra. Amém. Que nosso coração possa ser assim com o Senhor, né? E vamos lembrar, queridos, que isso aí como é que a gente fala? É um vislumbre tão pequenininho daquilo que vai ser no céu, né?